As pesadas portas de carvalho do orfanato St. Jude se abriram com um estrondo, deixando entrar a cortante nevasca de Chicago e um homem cuja reputação era mais fria do que o gelo lá fora. Ryder Blackwell não era um homem que salvava pessoas. Ele era a razão pela qual as pessoas precisavam ser salvas. Ele havia vindo cobrar uma dívida de sangue, cercado por homens em casacos pesados que escondiam armas de fogo ilegais. Mas, em meio ao silêncio aterrorizado do grande salão, uma voz minúscula e trêmula rompeu a tensa atmosfera. "Você veio me buscar?" Ela sussurrou. O chefe de sindicato mais temido do meio-oeste parou de repente, e naquele único batimento cardíaco, o monstro implacável fez algo que alteraria para sempre o submundo do crime. O ar dentro do lar infantil St. Jude sempre tinha gosto de alvejante e repolho cozido, uma combinação azeda que penetrava profundamente nos pulmões. Para Penélope, de 7 anos, conhecida por todos simplesmente como Penny, era o único cheiro que ela associava ao lar. Mas St. Jude's não era um lar. Era uma sala de espera, e Penny já esperava há muito, muito tempo. Era a segunda terça-feira de dezembro, o que significava que era a gala de inverno. Para o mundo exterior dos filantropos ricos de Chicago, era um belo evento beneficente repleto de cidra de maçã quente e música clássica de piano. Para as crianças de St. Jude's, era um leilão. Era o dia em que os casais ricos chegavam em seus ternos, sob medida, e casacos de vison para percorrer os corredores, procurando uma criança para completar suas vidas perfeitas. Penny estava na fileira de trás do grande salão, com as mãos apertando com força um coelho de pelúcia surrado, sem a orelha esquerda. Seus sapatos eram um tamanho menor, apertando seus dedos a cada movimento do corpo, e seu vestido azul desbotado caía desajeitadamente sobre seu corpo dolorosamente magro. Ela não estava alheia à realidade de sua situação. Ela sabia o que os futuros pais queriam. Eles queriam crianças pequenas e cheias de energia, bebês de cabelos dourados ou meninos mais velhos que parecessem fortes o suficiente para praticar esportes universitários. Eles não queriam uma menina de 7 anos com joelhos machucados, olhos cinzentos, grandes e assombrados, e uma gagueira que se manifestava sempre que ela ficava lá assustada. "Fique em pé, Penélope", sibilou a senhora Agatha Higgins, diretora do orfanato. A senhora Higgins era uma mulher alta e severa, cujo sorriso nunca alcançava seus olhos frios e calculistas. Seus dedos cravaram-se no ombro de Penny como garras. "E, pelo amor de Deus, esconda esse brinquedo imundo. Você parece patética." Penny imediatamente enfiou o coelho atrás das costas, com o lábio inferior tremendo. "Sim, senhora Higgins." Do outro lado da sala, o senhor e a senhora Harrison, um casal rico da Gold Coast, estavam ajoelhados diante de um loiro de olhos brilhantes de 5 anos chamado Tommy. A senhora Harrison chorava lágrimas de alegria, afastando o cabelo do menino para trás. "Ele é perfeito." A mulher soluçava feliz para o marido. "Ele é exatamente o que a gente tem rezado para ter." Penny os observava com uma dor no peito tão profunda que dificultava a respiração. Ela havia praticado seu sorriso a manhã toda no espelho rachado do banheiro. Ela havia escovado seus cabelos escuros e rebeldes até o couro cabeludo doer. Ela até tentou ficar na ponta dos pés para parecer um pouco mais alta, um pouco mais capaz. Mas, à medida que as horas passavam, os casais passavam por ela. Alguns ofereciam um sorriso educado e compassivo. A maioria simplesmente olhava através dela como se fosse uma mancha no papel de parede. Às 16 horas, o grande salão estava esvaziando. 7 crianças haviam sido escolhidas. Suas malas estavam sendo arrumadas. As crianças restantes foram levadas silenciosamente de volta aos seus dormitórios pela equipe de rosto severo. "Ninguém me escolheu", Penny sussurrou para si mesma, a constatação pesando sobre seus ombros frágeis. Não era a primeira vez que ela era deixada para trás. Mas hoje, a rejeição doía com uma definitividade que quebrou algo dentro dela. "Claro que não escolheram", retrucou a senhora Higgins, ouvindo o murmúrio baixo enquanto contabilizava os cheques de doação em sua prancheta. Ela se virou para lançar um olhar severo à menina. "Olha só para você. Anda esgueirando-se nas sombras como um fantasma. Não fala alto, não sorri direito. Por que alguém iria querer assumir um fardo como você quando há crianças perfeitamente normais disponíveis? Vá para o porão e separe a roupa suja. Não quero ver sua cara de infeliz agora." Lágrimas quentes e rápidas brotaram dos olhos de Penny, mas ela sabia que não devia chorar na frente da diretora. Chorar significava ficar sem jantar. Ela assentiu em silêncio, virou-se e saiu da grande sala de estar, mas ela não foi para o porão.
O esgotamento emocional era muito grande. Em vez disso, Penny esgueirou-se pelo corredor restrito da ala oeste, um corredor estritamente proibido para as crianças. Ele levava ao escritório particular da senhora Higgins. Havia um pequeno armário empoeirado logo ao lado da porta do escritório, onde a diretora guardava seus casacos de inverno. Era o refúgio secreto de Penny. Quando o mundo se tornava barulhento demais, cruel demais ou frio demais, ela se escondia na escuridão, enterrava o rosto no coelho de pelúcia e fingia que era invisível. Ela deslizou para dentro do armário, fechando a porta com venezianas até que apenas um fino raio de luz penetrasse na penumbra. Acomodando-se no chão entre os casacos com cheiro de naftalina, Penny finalmente deixou as lágrimas rolarem. Ela abraçou os joelhos contra o peito, balançando levemente. "Desculpe, Barnaby." Ela sussurrou para o coelho de pelúcia, suas lágrimas encharcando o pelo desgastado. "Tentei ser boa. Tentei mesmo. Mas ninguém nos quer." Ela fechou os olhos, preparando-se para ficar escondida até que a campainha do jantar tocasse. Mas 10 minutos depois, as pesadas portas da frente do orfanato não se abriram simplesmente. Elas se estilhaçaram para dentro com um estrondo violento que sacudiu as tábuas do piso sob o esconderijo de Penny. Passos pesados e sincronizados ecoaram pelo corredor de madeira, marchando com um propósito aterrorizante. Não eram os passos hesitantes de futuros pais. Eram as botas de homens que dominavam o chão que pisavam. Penny congelou, com a respiração presa na garganta. Pelas frestas da porta do armário, ela espreitou para o corredor escuro. Um grupo de homens corpulentos, vestindo ternos escuros sob medida e longos casacos de lã, avançava pelo corredor, indo direto para o escritório do diretor. Mas era o homem no centro da formação que dominava o ambiente. Ele era alto, de ombros largos, e movia-se com a graça predatória de um lobo encurralado. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, e suas feições aristocráticas e marcantes pareciam esculpidas em pedra. Seus olhos, mesmo sob a fraca iluminação, eram de um azul gelado e assustador que prometia destruição absoluta. Este era Ryder Blackwell. Para as colunas sociais, ele era um magnata imobiliário implacável. Para a polícia e o submundo, ele era o rei indiscutível do sindicato de Chicago. Ele era a violência envolta em um terno de $1000 e parecia completamente enfurecido. "Senhora Higgins, o que foi?" A voz de Ryder não precisava ser alta para fazer as paredes vibrarem. Era um barítono grave e letal que trazia uma promessa de violência. A porta da sala do diretor foi arrombada com um chute antes mesmo que a senhora Higgins pudesse responder. De seu esconderijo, Penny cobriu a boca com as 2 mãos para abafar um grito. Ela observou Ryder entrar na sala, seguido por um homem alto e cheio de cicatrizes chamado Ethan, com a mão direita permanentemente dentro do paletó, onde sem dúvida havia uma arma no coldre. "Senhor Blackwell", gritou a senhora. Higgins, o som de sua cadeira raspando freneticamente no chão, enquanto ela recuava às pressas. "Você não pode simplesmente invadir este lugar. Este é um estabelecimento respeitável." "Respeitável?" zombou Ryder, a palavra escorrendo veneno. Ele avançou ainda mais para dentro da sala, apoiando as mãos na mesa de mogno dela. "Você acha que lavar $3 milhões do dinheiro da Brata por meio de um fundo de caridade infantil faz de você respeitável, Agatha? Você realmente acreditou que eu não descobriria que meu próprio território estava sendo usado como lavanderia pelos meus inimigos? Não sei do que você está falando." A senhora Higgins mentiu, a voz trêmula de terror. Ryder não levantou a voz. Ele simplesmente inclinou a cabeça, um gesto assustadoramente calmo. Ethan deu um passo à frente e bateu com uma pasta grossa de papel manila sobre a mesa. Registros bancários, números de contas offshore e imagens de segurança do seu marido se encontrando com Yuri Vulov. "Sabemos de tudo, Agatha. Meu marido, ele cuidava das finanças. Eu não fazia ideia." Ela chorava agora, um contraste gritante com a mulher cruel que havia repreendido Penny apenas 30 minutos antes. "Seu marido", disse Ryder friamente, "está atualmente no porta-malas de um carro muito desconfortável no fundo do rio Chicago. E como ele usou este prédio como garantia para assegurar a parte dos russos, esta propriedade agora pertence a mim." O coração de Penny batia contra as costelas como um pássaro enjaulado. Ela não entendia todas as palavras. Garantia da Bratva no exterior, mas compreendia o perigo que emanava do homem de casaco escuro. Ele era um monstro da vida real, saído diretamente das histórias assustadoras que as crianças mais velhas contavam depois de apagarem as luzes. "Você vai ficar com o orfanato", ofegou a senhora Higgins. "Você não pode. Para onde irão as crianças?
Não me importo com as crianças, declarou Ryder, sua voz desprovida de um pingo de empatia. O Estado pode ficar com elas. Quero este prédio esvaziado até meia-noite ou vou incendiá-lo com seus pertences lá dentro. Assine a escritura de transferência. Ethan estalou a caneta e a jogou sobre a mesa. No armário, Penny tremia tão violentamente que esbarrou em um pesado porta-guarda-chuvas de latão. Barulho. O barulho foi minúsculo, mas para homens treinados para ouvir o clique de uma trava do outro lado da sala, foi uma sirene. Instantaneamente, Ryder parou. Ethan e outro guarda-costas se viraram para o corredor, sacando as armas num clarão de aço azulado. Temos um traidor, murmurou Ethan, saindo do escritório e apontando a arma diretamente para as portas de venezianas do armário de casacos. Penny fechou os olhos com força. Por favor, ela rezou para quem quisesse ouvir. Por favor, me tornem invisível. Abra! Ordenou Ryder, saindo para o corredor com os olhos fixos no armário. Ethan estendeu a mão, agarrou a maçaneta de latão e abriu as portas com um puxão. Penny gritou, um som minúsculo e agudo de terror absoluto, e recuou até que suas costas bateram na parede de gesso do armário. Ela se encolheu em uma bola apertada, segurando seu coelho como um escudo sobre a cabeça, esperando pelo tiro, esperando que o monstro a atacasse. Mas o tiro nunca veio. Em vez disso, o silêncio sufocante voltou. Ethan baixou lentamente a arma, parecendo completamente perplexo. Ele olhou para o chefe. É uma criança, Ryder. Ryder deu um passo à frente, seu corpo robusto bloqueando a luz do corredor. Ele olhou para baixo, para dentro do armário empoeirado. Lá, encolhida entre as bainhas dos casacos de inverno, estava a criatura mais pequena e patética que ele já tinha visto. Ela tremia tanto que os dentes batiam, os grandes olhos cinzentos arregalados, com um medo tão puro que fez o estômago de Ryder se contrair inexplicavelmente. Ele já tinha visto medo antes. Ele se alimentava dele. Ele o dominava. Mas o terror nos olhos daquela criança não era apenas medo de uma arma. Era o medo vazio e exausto de uma criatura que havia sido esmagada pelo mundo desde o dia em que nasceu. "O que você está fazendo aí dentro?" perguntou Ryder. Sua voz, que normalmente era uma arma, involuntariamente suavizou-se nas bordas. Penny baixou lentamente o coelho. Ela olhou para o homem gigantesco, observando seu queixo marcado, a barba por fazer escura, o casaco caro e os olhos azuis frios. Ela não viu o chefe da máfia. Em seu cérebro exausto e devastado de uma criança de 7 anos, ela só viu um homem de terno que tinha vindo ao orfanato no dia da gala. Ela engoliu em seco, sua gagueira voltando com toda a força. "Aham, você está aqui para me escolher?" Ethan engasgou com a respiração. Atrás deles, a senhora Higgins engasgou. Ryder congelou. A pergunta o atingiu com a força de um golpe físico. "Escolher você?" Ele repetiu, franzindo a testa em confusão. "Para a adoção", sussurrou Penny, uma nova lágrima escorrendo pela poeira em sua bochecha. "Ninguém me escolheu hoje. Levaram o Tommy e a Sarah, mas ninguém me escolheu. Prometo que posso ser boa. Sei que sou pequena, mas consigo esfregar o chão muito rápido." Algo se partiu dentro do peito de Ryder Blackwell. Um homem que havia ordenado execuções sem pestanejar. Um homem que havia construído um império sobre sangue e concreto sentiu uma onda repentina e violenta de raiva protetora que o cegou por completo. Ele olhou para os sapatos surrados e pequenos dela. Olhou para os joelhos machucados. Olhou para a maneira como ela instintivamente recuou quando ele mudou o peso do corpo. "Sr. Blackwell, por favor, desculpe-a", balbuciou a Sra. Higgins nervosamente, saindo de seu escritório. "Ela é uma criança perturbada. Penélope está gravemente traumatizada, completamente inadotável. Um caso perdido, na verdade. Vou mandá-la para o porão imediatamente." Antes que a diretora pudesse terminar a frase, Ryder agiu. Num movimento rápido, ele imobilizou a senhora Higgins contra a parede, segurando-a pelo pescoço, com o antebraço pressionando sua traqueia. Os guarda-costas não se abalaram, mas a senhora Higgins soltou um chiado sufocado e aterrorizado. "Diga mais uma palavra sobre ela", sussurrou Ryder, com o rosto a centímetros do da diretora, "e eu cortarei sua língua e a darei de comida aos cães vadios do beco. Acene com a cabeça se entender." A senhora Higgins acenou freneticamente, com o rosto ficando roxo. Ryder a soltou, enojado. Ele voltou-se para o armário e, lenta e deliberadamente, ajoelhou-se, arruinando a prega de suas calças de $1000 no assoalho empoeirado. Ele agora estava na altura dos olhos de Penny. "Qual é o seu nome, Picolola?" perguntou ele suavemente. Penny?" ela gaguejou. Ryder estendeu uma mão enorme e calejada. Ele não a apressou. Ele esperou. "Meu nome é Ryder.
Vou tirar você deste lugar, Penny, mas você tem que pegar na minha mão. Ethan deu um passo à frente com pânico nos olhos. Ryder, chefe, o que você está fazendo? Não somos uma instituição de caridade. Dirigimos uma organização criminosa. Você não pode levar uma criança. Acabei de fazer isso, Ryder disse sem tirar os olhos de Penny. Ethan, pegue os documentos de transferência de tutela da mesa daquela mulher. Force-a a assiná-los, não como pupila do Estado. Ela transfere Penélope para mim permanentemente. Ryder, as questões legais. Eu controlo os juízes nesta cidade. Ethan, faça isso acontecer. Ryder gritou antes de voltar sua atenção para a menina trêmula. Seu olhar se suavizou instantaneamente. Ninguém vai te abandonar de novo, Penny. Juro pela minha vida. Penny olhou para a mão estendida dele. Era grande o suficiente para esmagar a dela. Mas ao olhar nos olhos azuis gelados dele, ela não viu mais o monstro. Ela viu uma âncora em meio à tempestade. Lentamente, hesitante, seus dedinhos se estenderam e se colocaram na palma da mão dele. A mão de Ryder fechou-se gentilmente em torno da dela, envolvendo-a completamente em calor. Ele se levantou, levantando-a sem esforço nos braços, como se ela não pesasse mais do que uma pena. Penny engasgou, instintivamente enterrando o rosto na curva de seu pescoço, seus braços minúsculos envolvendo seus ombros largos. O homem mais temido de Chicago deu meia volta, carregando a órfã esquecida para fora da escuridão e para um mundo que ela não poderia compreender. A viagem até a propriedade Blackwell em Utica foi feita em silêncio absoluto. O interior do SUV blindado era cavernoso, cheirando a couro nobre e colônia cara. Penny estava sentada com o cinto bem apertado no banco de trás, praticamente engolida pela enorme poltrona do capitão. Ela mantinha os olhos grudados na janela, observando as ruas nevadas e iluminadas por néons de Chicago se transformarem nas avenidas arborizadas dos subúrbios ultra-ricos. Ryder estava sentado à sua frente, com as longas pernas esticadas e um laptop aberto apoiado nos joelhos. No entanto, seus olhos raramente saíam da tela. Estavam fixos na menina que tremia, apesar do aquecedor do carro. Ele não tinha ideia do que acabara de fazer. Era um chefe do crime de 34 anos com inimigos à espreita em cada sombra. Sua vida era feita de balas, traições e dinheiro sujo. Trazer uma criança de 7 anos para o seu mundo não era apenas irresponsável. Era uma vulnerabilidade impressionante. Mas toda vez que pensava em mandá-la para um colégio interno de respeito ou encontrar uma família legítima para ela, lembrava-se do olhar aterrorizante de resignação em seus olhos cinzentos quando ela perguntou se ele estava ali para buscá-la. Ele não podia deixá-la ir. A decisão desafiava toda a lógica, mas Ryder Blackwell não havia sobrevivido ao submundo ignorando seus instintos. Ela pertencia a ele agora. O SUV passou por um conjunto de enormes portões de segurança de ferro forjado, subindo por uma longa entrada coberta de neve até parar em frente a uma mansão de pedra em estilo gótico. Parecia um castelo. Para Penny, parecia algo saído de um conto de fadas, mas muito mais sombrio e infinitamente mais intimidador. Quando as portas do carro se abriram, o vento gélido uivou. Ryder não esperou por seus homens. Ele se inclinou, desatou o cinto de Penny e a ergueu nos braços, protegendo seu pequeno corpo do vento com as abas de seu pesado casaco de lã. Ele a carregou pelos degraus da frente e através das grandiosas portas duplas. O hall de entrada era uma obra-prima de mármore preto, com escadarias amplas e lustres antigos. Esperando no centro do salão estava Martha Gable, a governanta de longa data de Ryder. Ela era uma mulher severa e prática na casa dos 60 anos, que já havia tratado ferimentos de tiros e limpado o sangue dos tapetes sem nunca fazer perguntas. Mas quando Ryder entrou carregando uma criança minúscula e apavorada que segurava um bicho de pelúcia esfarrapado, Martha ficou boquiaberta. Sr. Blackwell, Martha sussurrou, limpando as mãos no avental. O que diabos? O que é isso? Esta é Penélope, anunciou Ryder, sua voz ecoando nas paredes de mármore. Ela mora aqui agora. É minha pupila. Um silêncio pesado tomou conta do saguão. Jackson, o chefe da segurança da propriedade, saiu das sombras, com uma submetralhadora pendurada no ombro, encarando a criança como se ela fosse uma espécie alienígena. Senhor, Jackson começou cautelosamente, temos a turma de Castellano se movendo em nossos portos do sul. Estamos em alerta máximo. Este não é um ambiente seguro para uma... Você acha que eu não conheço a situação do meu próprio império, Jackson? A voz de Ryder era perigosamente baixa. Ele voltou seu olhar gélido para o chefe de segurança. Duplique a guarda do perímetro.
Triplique o número de homens nos portões. Ninguém se aproxima a menos de 1 quilômetro desta propriedade sem a minha autorização. Se alguém perguntar, ela está sob minha proteção absoluta. Quem olhar para ela de forma inadequada terá que se explicar comigo. Ele voltou-se para Martha. Prepare uma suíte de hóspedes, aquela ao lado do meu quarto principal. Compre roupas, brinquedos, tudo o que uma criança de 7 anos precisa. Chame um pediatra para amanhã de manhã para fazer um check-up completo nela. Sim, Sr. Blackwell, disse Martha, recuperando imediatamente sua postura profissional, embora seus olhos se suavizassem ao olhar para Penny. Olá, Penélope. Sou a Sra. Gable. Você está com fome, querida? Penny, ainda agarrada ao pescoço de Ryder, espreitou-o e deu um aceno quase imperceptível. Vou pedir ao chefe para preparar um macarrão com queijo. Venha comigo, querida. Martha estendeu a mão para pegar a criança. Mas quando as mãos da governanta se aproximaram, Penny soltou um gemido e apertou Ryder com força, como um torno, enterrando o rosto ainda mais no colarinho dele. O pânico repentino da menina era palpável. Ela não conhecia aquela mulher. Ela só sabia que o homem gigante que a segurava era aquele que a havia tirado da Sra. Higgins. Ryder ficou momentaneamente paralisado. Ele não era um homem que oferecia conforto. Ele quebrava ossos. Ele não os consertava. No entanto, sentindo o batimento cardíaco minúsculo dela acelerando contra seu peito, um instinto estranho e feroz tomou conta dele. Ele colocou desajeitadamente a mão grande nas costas dela, esfregando em círculos lentos e constantes. Tudo bem, murmurou Ryder, um som tão gentil que Jackson e Ethan trocaram olhares perplexos. Você não precisa ir com ela. Eu vou carregá-la até a cozinha. Mais tarde naquela noite, a realidade da situação realmente se instalou. Penny havia sido banhada pela Sra. Gable e vestida com uma camisola de seda que era facilmente 4 tamanhos maior, feita para uma adolescente. Ela foi colocada em uma enorme cama de dossel em um quarto que era maior do que todo o dormitório do St. Judery, mas a grandiosidade não lhe trouxe paz. Trouxe agorafobia. As sombras nos cantos do quarto se estendiam como garras, e o silêncio desconhecido da mansão era ensurdecedor em comparação com a tosse e o choro constantes do orfanato. Às 2 horas da manhã, um estrondo repentino e violento de trovão sacudiu os pesados vidros das janelas. Uma tempestade de inverno assolava lá fora. Penny se sentou na cama de um salto, ofegante. Em seu pânico semiconsciente, ela esqueceu onde estava. Achou que estava de volta ao armário, esperando que a Sra. Higgins a arrastasse para fora pelos cabelos. Tremendo incontrolavelmente, ela agarrou Barnaby, o coelho, deslizou para fora do colchão altíssimo e saiu sorrateiramente do quarto. O corredor estava vagamente iluminado por arandelas de parede. Ela vagou sem rumo, um pequeno fantasma à deriva pelos corredores de um reduto da máfia. Passou por pinturas a óleo e portas pesadas de carvalho fechadas, até que finalmente percebeu um raio de luz dourada escapando por baixo de uma porta no fim do corredor. Ela a empurrou para abrir silenciosamente. Era o escritório particular de Ryder. O quarto cheirava a uísque caro, tabaco e óleo de arma. Ryder estava sentado atrás de uma mesa enorme, com as mangas arregaçadas, revelando tatuagens escuras e intricadas subindo pelos antebraços. Espalhadas pela mesa estavam plantas das docas de Chicago, pilhas de notas de $100 americanos amarradas e uma pistola Glock desmontada que ele limpava metodicamente. Ele estava em seu elemento, calculista, letal, cercado pelas ferramentas de seu ofício sangrento. Ele ouviu o assoalho ranger antes mesmo que ela entrasse completamente na sala. Em uma fração de segundo, a mão de Ryder agarrou o ferrolho da pistola, encaixando-o no lugar, e ele mirou diretamente na porta. Penny congelou na entrada, os olhos arregalados como pires, encarando o cano da arma. Quando Ryder percebeu quem era, ele largou a arma sobre a mesa como se ela o queimasse. Um raro lampejo de horror genuíno cruzou seu rosto. Ele praguejou violentamente em italiano, passando a mão pelo rosto cansado. Penny, ele exalou, empurrando a cadeira para trás. Você não deveria se aproximar sorrateiramente das pessoas nesta casa. Não é seguro. Ela ficou paralisada no lugar, abraçando o seu coelho, o lábio inferior tremendo. Eu me assustei, ela sussurrou, a voz quase inaudível por causa do vento uivando lá fora. O trovão era alto. E é muito grande lá dentro. As sombras estão me olhando. Ryder olhou para o dinheiro, a arma e os mapas de seu império ilícito. Então ele olhou para a criança frágil em seu camisola grande demais, parada descalça sobre seu tapete persa. Ele não sabia como ser pai,
Na maioria dos dias, mal sabia como ser um ser humano, mas sabia como ser um protetor. Ele se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou na frente dela. Ele não disse a ela que não existiam monstros nas sombras. Ele sabia melhor do que ninguém que eles existiam. "Você tem medo do escuro?" perguntou ele baixinho. Penny assentiu, com lágrimas nos olhos. Ryder a pegou nos braços. Ele a levou até um grande sofá Chesterfield de couro macio, perto da lareira. Ele se sentou, acomodando-a com segurança no colo. O fogo crepitava, lançando um brilho laranja quente sobre os dois. "Você não precisa mais ter medo do escuro, Penny", disse Ryder, sua voz grave ressoando em seu peito, vibrando contra a bochecha dela. "Sabe por quê?" Ela olhou para ele, os olhos manchados de lágrimas refletindo a luz da lareira. "Por quê?" O olhar de Ryder endureceu, transformando-se em algo inquebrável, algo antigo e terrivelmente dedicado. "Porque os monstros que vivem no escuro têm pavor de mim, e enquanto você estiver comigo, nada neste mundo jamais terá permissão para machucá-la novamente." Penny descansou a cabeça contra o peito dele, ouvindo o ritmo lento e constante do coração dele. Pela primeira vez na vida, o cheiro de alvejante e repolho havia desaparecido, substituído pelo aroma de fumaça de lenha e segurança. Enquanto ela finalmente fechava os olhos e mergulhava em um sono sem sonhos nos braços do chefe do crime mais temido de Chicago, Ryder Blackwell fitava o fogo, sabendo que sua vida de isolamento implacável havia chegado ao fim. O impensável havia acontecido. Ele havia encontrado um coração, e este, naquele momento, abrigava um coelho de uma orelha só. 3 meses se passaram desde a nevasca que trouxe Penelope para a propriedade dos Blackwell em Wetka. Nesse período, a mansão de pedra em expansão passou por uma metamorfose bizarra. O epicentro frio e calculista do sindicato do crime mais implacável de Chicago agora contava com uma sala de jogos dedicada no segundo andar, completa com paredes em tons pastéis e uma imponente casa de bonecas. Os homens fortemente armados que patrulhavam o perímetro haviam aprendido a suavizar suas expressões severas, e não era totalmente incomum ver Jackson, o endurecido chefe de segurança, passando cuidadosamente por cima de giz de cera espalhados pelo corredor. Penny estava lentamente voltando à vida como uma flor faminta, finalmente colocada ao sol. Suas bochechas haviam ganhado volume graças ao fluxo incansável de doces caseiros de Martha, e seus olhos cinzentos e assombrados agora exibiam faíscas de curiosidade genuína. No entanto, o trauma de St. Jude e o medo profundo de abandono ainda persistiam. Ela raramente se afastava de Ryder, seguindo-o como uma pequena sombra silenciosa sempre que ele estava em casa. Para Ryder Blackwell, a mudança foi radical. O homem que ditava o fluxo de armas de fogo ilegais, narcóticos e extorsão pelo meio-oeste, se viu remarcando reuniões com chefões perigosos para não perder a hora de Penny ir dormir. Ele havia se tornado feroz e violentamente protetor em relação a ela. Para o mundo exterior, ele ainda era um monstro, mas para Penny, ele era a parede inabalável que se erguia entre ela e os pesadelos. No entanto, no submundo, a aparente brandura era um convite ao massacre. Era uma tarde chuvosa de terça-feira. Ryder conduzia uma reunião de alto nível na sala de jantar, com a mesa de mogno coberta de manifestos de embarque das docas do Navy Pier. Ao redor da mesa estavam seus principais inquilinos, um grupo de homens perigosos que comandavam as ruas de Chicago. Entre eles estava Vincent Russell, um capô ambicioso e implacável que administrava os esquemas do sul da cidade. "A família Castellano está testando nossos limites perto de Englewood", afirmou Vincent, batendo com uma caneta dourada na mesa. "E Yuri Vulov não esqueceu os 3 milhões que você queimou quando tomou o orfanato, Ryder. A Brata está se reestruturando. Eles estão ficando ousados. Precisamos bater forte neles. Mandar um recado antes que pensem que estamos sangrando." Ryder recostou-se na cadeira, seus olhos azuis gelados fixos em Vincent. "Volkov é um catador. Deixe-o vasculhar as sobras. Se ele der um passo sequer no nosso território, mandarei sua cabeça de volta para Moscou. Até lá, mantenha a linha. Nada de guerras não provocadas." Vincent cerrou os dentes. "Com todo o respeito, chefe. Os homens estão comentando. Dizem que você está distraído, que passa mais tempo brincando de casinha com aquele garoto de rua do que comandando as ruas. Você está nos deixando vulneráveis." A temperatura na sala despencou. Ethan, parado perto da porta, instintivamente colocou a mão na arma. Ryder não gritou. Ele nem mesmo piscou. Simplesmente se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, o ar ao seu redor crepitando com uma energia letal repentina. "Vincent", sussurrou Ryder,
sua voz cortando o silêncio pesado como uma lâmina afiada. Se você se referir à minha filha como uma criança abandonada novamente, eu pessoalmente arrancarei sua língua e farei com que você a engula. Meu foco está exatamente onde precisa estar. Você me entendeu? Vincent engoliu em seco, a cor sumindo de seu rosto. Sim, Ryder, entendi. Antes que a tensão pudesse se dissipar, as pesadas portas de carvalho da sala de jantar se abriram rangendo. Os tenentes ficaram tensos, virando-se para ver Penny parada na entrada. Ela vestia um macacão jeans e segurava uma folha de papel de desenho com seu coelho de pelúcia, Barnaby, firmemente enfiado debaixo do braço. Ela congelou ao ver a sala cheia de homens imponentes e marcados por cicatrizes, seus olhos se arregalando em pânico imediato. Desculpe, gaguejou ela, dando um rápido passo para trás, os nós dos dedos ficando brancos enquanto se agarrava à moldura da porta. Eu não sabia. Vou voltar para o meu quarto R. A aura aterrorizante que envolvia Ryder desapareceu instantaneamente. Ele se levantou, ignorando os olhares perplexos de seus capangas, e caminhou até ela. Ajoelhou-se ali mesmo, em seu terno sob medida, completamente indiferente aos homens implacáveis que o observavam. Tudo bem, Piccolola, disse Ryder suavemente, afastando uma mecha de cabelo escuro que se soltara por trás da orelha dela. Você não precisa se esconder. O que você tem aí? Penny hesitou, depois estendeu timidamente o papel. Era um desenho rudimentar a lápis de cera de uma grande figura escura de mãos dadas com uma figura minúscula em frente a uma grande casa cinza. Eu desenhei a gente, ela sussurrou. Ryder pegou o papel, o peito apertando-se com uma emoção para a qual ele ainda não tinha um nome. Ele olhou para o desenho, depois de volta para ela, oferecendo um sorriso raro e genuíno. É uma obra-prima. Vou colocá-la na minha mesa. Ele deu um tapinha gentil no nariz dela. Vá procurar a Sra. Gable na cozinha. Diga a ela que eu disse que você pode comer um biscoito antes do jantar. O rosto de Penny se iluminou com um sorriso pequeno e frágil. Ok. Ela se virou e saiu correndo pelo corredor. Ryder a observou partir, sua expressão suavizando-se até que ela desaparecesse de vista. Quando ele se levantou e voltou para a mesa, o pai indulgente havia desaparecido. O chefe da máfia havia retornado. Seus olhos estavam mais frios e mais mortos do que antes. A reunião acabou, ordenou Ryder. Mantenham as fronteiras. Vou levar a Penny ao conservatório de Lincoln Park amanhã. Quero o perímetro protegido por equipes avançadas. Ethan, você vem comigo. Enquanto os homens saíam em fila, Vincent demorou-se por uma fração de segundo, seus olhos brilhando com um ressentimento sombrio e calculista, antes de se virar e desaparecer na chuva. O conservatório de Lincoln Park era um oásis exuberante e úmido de orquídeas exóticas, samambaias imponentes e caminhos sinuosos de vidro. Para Ryder, era um pesadelo logístico com muitas linhas de visão. Mas ele havia alugado toda a instalação para a tarde. Ele queria que Penny visse as borboletas. Queria que ela vivenciasse algo belo que não viesse acompanhado do preço do medo. Penny estava completamente encantada. Ela caminhava alguns passos à frente de Ryder, com a cabeça inclinada para trás, enquanto observava uma enorme borboleta morfo-azul esvoaçar perto do teto de vidro. Ela vestia um vestido amarelo que a Sra. Gable havia escolhido, parecendo em todos os aspectos uma criança normal e feliz. Ryder a observava a poucos metros de distância, com as mãos nos bolsos de suas calças escuras. Por um breve segundo, ouvindo o suave murmúrio das cachoeiras internas, ele se permitiu imaginar uma vida em que aquela fosse sua única realidade. Uma vida sem dinheiro sujo, sem a máfia, sem ficar constantemente verificando as saídas. Chefe, murmurou Ethan, aproximando-se dele, com o fone de ouvido brilhando levemente. A equipe de avanço do Jackson entrou em contato. A entrada sul está bloqueada. Temos o local inteiramente para nós. Mantenha o perímetro bem fechado, respondeu Ryder, seus olhos acompanhando Penny, enquanto ela se abaixava para inspecionar uma orquídea rosa brilhante. Ela está feliz, Ethan. Olha para ela. Há alguns meses ela nem sequer falava acima de um sussurro. Fizeste uma coisa boa, Ryder. Talvez a única coisa verdadeiramente boa que já fizemos. Papá, olha! Gritou Penny de repente, apontando um dedinho para um ramo de lírios vibrantes. A palavra papá atingiu Ryder com a força de um golpe físico. Ela nunca lhe tinha chamado isso antes. Era uma oferta hesitante, uma declaração profunda de confiança absoluta. Ele respirou fundo, um sorriso caloroso tocando seus lábios enquanto se aproximava dela. Estou vendo, Penny.
Estalo. O som de um tiro silenciado estilhaçando vidro temperado é inconfundível. Um estalo agudo e sibilante, seguido pela chuva de estilhaços caindo. Antes mesmo que o cérebro de Ryder pudesse processar a ameaça, seus instintos assumiram o controle violentamente. Ele se lançou para a frente com velocidade explosiva, derrubando Penny no chão de pedra no exato momento em que uma bala de alto calibre se cravava no vaso de calcário onde ela estava parada um microsegundo antes. Abaixem-se! Rugiu Ethan, sacando sua arma e atirando às cegas em direção às passarelas acima do jardim de inverno. O caos irrompeu no paraíso. O ar úmido encheu-se com os estrondos ensurdecedores dos tiros, os gritos do vidro se estilhaçando e o cheiro visceral de pedra pulverizada e cordite. Penny gritou, um rugido, som puro de terror absoluto que rasgou a alma de Ryder em pedaços. Estou aqui! Estou aqui! Ryder praticamente rosnou, cobrindo completamente o corpo pequeno e trêmulo dela com seu corpo robusto. Ele protegeu a cabeça dela com as mãos, sentindo as lágrimas quentes dela contra sua pele. Ela soluçava incontrolavelmente, agarrando Barnaby, o coelho, como se sua vida dependesse disso. 3 atiradores! Passarela leste! Gritou Ethan por cima da sala de comando, revidando. Ryder sacou sua própria arma, seus olhos azuis gelados escurecendo com uma raiva assassina e profana. Alguém havia trazido uma guerra para sua filha. Alguém ousara apontar uma arma para a única coisa pura em sua vida desolada. Ethan, dê cobertura, lhe ordenou Ryder. Enquanto Ethan disparava uma rajada de balas, Ryder pegou Penny nos braços, pressionando o rosto dela contra seu peito para que ela não visse a violência. Feche os olhos, Penny. Não os abra até que eu diga. Ele correu pela folhagem densa, movendo-se com uma agilidade assustadora para um homem de seu tamanho. Balas uniam por eles, rasgando as plantas exóticas e ricocheteando na estrutura metálica da estufa. Ryder não estava fugindo. Ele estava flanqueando. Ele se moveu entre as samambaias pesadas. Sua mente era uma máquina fria e calculista. Ele viu uma sombra se movendo na passarela acima da exposição de orquídeas. Sem diminuir o passo, Ryder ergueu a arma com uma mão, enquanto segurava Penny com força com a outra, e disparou 2 vezes. Um corpo pesado despencou da passarela, atravessando as vitrines de vidro e caindo sem vida no caminho de pedra. Papai! Gritou Penny, enterrando o rosto mais profundamente em sua camisa, tremendo violentamente. Estou aqui! Você está segura! Ele sussurrou, continuando a se mover. Jackson e a equipe de segurança externa finalmente arrombaram as portas, fortemente armados e gritando comandos táticos. Os 2 assassinos restantes, percebendo que estavam em desvantagem, tentaram fugir pela saída de serviço. Os homens de Jackson os abateram em uma chuva de tiros antes que conseguissem avançar 3 metros. O conservatório ficou em silêncio, exceto pelo som da água pingando dos canos de irrigação rompidos e pelos soluços frenéticos e ofegantes de Penny. Ryder caiu de joelhos atrás de uma pesada fonte de pedra, encostando as costas no concreto frio. Puxou Penny para o colo, envolvendo-a com os braços com firmeza. Acabou, ele sussurrou com veemência, depositando beijos em seus cabelos escuros. Acabou, Picolola. Estás comigo. Eles se foram. Ethan correu até lá, o terno coberto de poeira e fragmentos de vidro, a arma ainda em punho. Ele olhou para os homens mortos espalhados entre as flores. Russos! Ele cuspiu, verificando o pulso do assassino que Ryder havia atirado. A Bratva nos atacou. Yuri Volkov os enviou. Ryder cerrou a mandíbula com tanta força que seus dentes ameaçaram rachar. Ele embalou Penny gentilmente, tentando acalmar sua respiração irregular. Como eles sabiam que estávamos aqui, Ethan? Este era um aluguel privado, fora dos registros. Apenas o círculo interno sabia sobre este local. Ethan congelou, a compreensão surgindo em sua mente. Ele se ajoelhou ao lado do assassino morto e começou a vasculhar seus bolsos. Ele tirou um celular descartável criptografado. A tela estava rachada, mas ainda funcionava. Ethan tocou na tela e olhou para a última mensagem recebida. Seu rosto empalideceu. Ele estendeu o celular para Ryder. A mensagem dizia: o conservatório de Lincoln Park. Ele está com a menina. Está desprotegido. Faça isso agora. Vincent, sussurrou Ryder, o nome deixando um gosto de cinza em sua boca. Seu próprio capanga. Um de seus homens de maior confiança o havia traído para os russos porque achava que Ryder havia se tornado fraco. Vincent havia colocado uma menina de 7 anos na mira apenas para tomar o poder. Penny olhou para Ryder, o rosto manchado de lágrimas,
os olhos cinzentos arregalados pelo terror persistente. Eles vão me levar embora de novo? Gaguejou ela, as mãozinhas agarrando-se às lapelas dele. Eu fiz alguma coisa ruim? A inocência da pergunta dela quebrou a última corrente que prendia o monstro dentro de Ryder Blackwell. Ele olhou para ela, limpando uma mancha de sujeira de sua bochecha com um polegar notavelmente gentil. Não, querida, disse Ryder, sua voz assustadoramente calma, um contraste direto com o matadouro em que sua mente acabara de se transformar. Você não fez nada de errado. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. E ninguém jamais vai te levar embora. Ele se levantou, segurando-a com firmeza contra o peito, e olhou para Ethan por cima dos corpos dos assassinos caídos. O olhar nos olhos de Ryder era de pura destruição apocalíptica. O pai protetor havia desaparecido, totalmente consumido pelo impiedoso rei do sindicato. Leve-nos de volta para a propriedade. Bloqueie tudo, ordenou Ryder, sua voz ecoando pela estufa destruída. Depois, reúna os homens. Chame todos os pistoleiros leais da cidade. O que estamos fazendo, chefe? Perguntou Ethan, embora já soubesse a resposta. Ryder olhou para o celular descartável, depois para o horizonte de Chicago, visível através do telhado quebrado. Vamos para a guerra, declarou Ryder friamente. Vou reduzir a brata e cinzas. E vou arrancar o coração de Vincent Russell do peito dele enquanto ainda estiver batendo. Ao nascer do sol, todos nesta cidade saberão exatamente o que acontece quando se ameaça minha filha. A propriedade Blackwell foi transformada em uma fortaleza impenetrável em menos de uma hora. Holofotes iluminavam os extensos terrenos cobertos de neve, e homens fortemente armados patrulhavam o perímetro com unidades caninas. Lá dentro, a atmosfera era sufocantemente tensa. Ryder carregou Penny direto para o quarto dela, contornando os frenéticos preparativos táticos que aconteciam no saguão. Ele a colocou gentilmente na beira da cama enorme. Ela ainda segurava Barnaby com força, os pequenos nós dos dedos totalmente brancos, os olhos cinzentos fixos no vazio da parede. O trauma do jardim de inverno havia forçado sua mente a se refugiar em uma concha protetora. Penny, disse Ryder suavemente, agachando-se diante dela. Ele estendeu a mão, suas mãos grandes e calejadas envolvendo as dela. Olhe para mim, Picolola. Lentamente o olhar dela se voltou para o rosto dele. Preciso sair por um tempinho, disse ele com voz firme e tranquilizadora. A senhora Gable vai ficar bem aqui com você. Jackson e 20 dos meus melhores homens estão bem do lado de fora da sua porta. O lugar mais seguro do mundo inteiro esta noite é este quarto. Você vai puni-los? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Os homens maus? Os olhos azuis gelados de Ryder escureceram. O chefe letal da máfia emergindo por baixo da máscara do pai gentil. Sim, vou garantir que ninguém jamais olhe para você com uma arma novamente. Ele beijou sua testa, demorando-se por um segundo para memorizar a sensação de sua confiança absoluta. Voltarei antes que você acorde, prometo. Quando Ryder desceu a grande escadaria, ele não era mais um pai. Ele era o próprio diabo. Tinha trocado seu terno sob medida por equipamento tático preto, um colete de Kevlar e um arsenal que o fazia parecer um exército de um homem só. No saguão, Ethan e 30 dos capangas mais cruéis do sindicato estavam à espera, com rostos pintados de determinação sombria. Vincent Russell está se escondendo no antigo frigorífico no distrito de Fulton Market, informou Ethan, engatilhando o ferrolho de seu fuzil de assalto. Ele tem cerca de 40 homens com ele. Yuri Vulov está em sua cobertura na Waka Drive, comemorando o que ele acredita ser um golpe bem-sucedido. Dividam as equipes, ordenou Ryder, sua voz um estrondo baixo e aterrorizante que ecoava nas paredes de mármore. Ethan, você fica com a equipe 2. Invada a cobertura de Volkov. Não quero que ele seja preso. Não quero que ele seja interrogado. Quero que ele seja jogado da própria varanda. Faça parecer um trágico acidente russo. E Russell? Perguntou Ethan. Russell é meu, afirmou Ryder secamente. Ninguém toca nele, a não ser eu. A caravana de SUVs pretos foscos saiu de Utica como um cortejo fúnebre, levando à morte as ruas de Chicago. A cidade, alheia à guerra subterrânea, brilhava sob a noite de inverno. Mas nas sombras do Fulton Market, sangue estava prestes a ser derramado. O ataque de Ryder a Vincent Stronghold não foi um tiroteio. Foi uma execução. Eles arrombaram as pesadas portas de aço do armazém com explosivos C4. A explosão concussiva estilhaçou as janelas dos prédios vizinhos. Antes mesmo que a fumaça se dissipasse, Ryder já se movia entre os escombros. Ele era um fantasma da violência, sua arma uma extensão de sua própria ira. Os homens de Vincent,
Criminosos endurecidos que haviam sobrevivido anos nas ruas romperam as fileiras e correram ao ver o olhar nos olhos de Ryder. Ele não atirou apenas para matar. Ele se movia com uma precisão mecânica e predatória que não dava trégua. Ele abriu caminho pelo labirinto arrepiante de ganchos de carne suspensos e freezers industriais, deixando um rastro de corpos despedaçados em seu caminho. Finalmente, ele chegou ao escritório dos fundos. Ele chutou a porta, arrancando-a das dobradiças. Vincent Russell corria em direção à escada de incêndio, segurando com força uma mochila cheia de dinheiro nas mãos. Ele congelou quando Ryder entrou na sala, o cano da arma de Ryder apontado diretamente para seu peito. "Ryder, espere!" gritou Vincent, deixando cair a bolsa. O dinheiro se espalhou pelo concreto manchado de sangue. "Era negócio, apenas negócio. Volkov me prometeu os portos do Southside. Você estava ficando mole, Ryder. Você trouxe um risco para a família." Ryder não disse uma palavra. Ele avançou lentamente, o silêncio na sala ensurdecedor em comparação com o zumbido nos ouvidos de Vincent. "Eu servi a você por 10 anos, balbuciou Vincent, recuando até bater na parede de tijolos, o suor escorrendo pelo rosto. "Você vai me matar por causa de uma criança abandonada de um orfanato. Ela nem é do seu sangue." Ryder parou a 1 metro de distância. Ele abaixou o rifle, deixando-o pendurado na correia tática. Então, num movimento extremamente rápido, sacou sua pesada faca de combate. "Ela é minha filha", sussurrou Ryder, as palavras pingando de certeza letal absoluta. "E você apontou uma arma para ela." Vincent se lançou em uma tentativa desesperada de sobrevivência, mas estava dolorosamente em desvantagem. Ryder desviou do soco desajeitado, acertando o joelho no estômago de Vincent antes de girá-lo e jogá-lo de cara contra a parede de tijolos. "Você queria roubar meu coração, Vincent?" sibilou Ryder em seu ouvido, com um aperto como um torno de aço. "Então, vou roubar o seu." O grito que ecoou do armazém do Fulton Market naquela noite tornou-se uma lenda de advertência no submundo de Chicago. Às 3 horas da manhã, as operações da Bratva na cidade estavam totalmente desmanteladas. Yuri Volkov havia dado um salto fatal de 70 andares na Waka Drive, e o corpo sem vida de Vincent Russell foi deixado pendurado em um gancho de carne como um monumento macabro à ira de Ryder Blackwell. A mensagem enviada às 5 famílias, aos cartéis e às gangues de rua foi compreendida por todos. O rei de Chicago não era brando. Ele estava mais perigoso do que nunca, e a menina segurando o coelho de pelúcia era totalmente intocável. O amanhecer despontava sobre o lago Michigan, lançando um suave tom dourado rosado pelo horizonte, quando Ryder finalmente retornou à propriedade dos Wetka. A casa estava em silêncio total. Ele caminhou direto para o banheiro principal, tirando o equipamento tático e jogando suas roupas salpicadas de sangue na calha do incinerador. Ele ficou sob o jato escaldante do chuveiro por quase 1 hora, esfregando metodicamente a pele com sabão de lava forte até que ficasse em carne viva e vermelha. Ele observou a água girar pelo ralo, levando embora os resquícios físicos do monstro, rezando para que a violência da noite não contaminasse de alguma forma o ar puro de sua casa. Quando finalmente saiu, vestido com um suéter de cachemir limpo e macio e calças de moletom escuras, parecia completamente exausto. A adrenalina havia se dissipado, deixando para trás o peso pesado e esmagador de sua realidade. Ele caminhou silenciosamente pelo corredor e abriu lentamente a porta do quarto de Penny, a senhora. Gable dormia em uma poltrona confortável no canto, com um cobertor de tricô sobre o colo. Mas Penny estava acordada. Ela estava sentada no meio de sua cama enorme, cercada por travesseiros, traçando os pontos da orelha restante de Barnaby. Quando ouviu a porta ranger, ela ergueu a cabeça de repente. Ao ver Ryder ali, são e salvo, o medo evaporou-se instantaneamente de seu rostinho. Ela jogou os cobertores para um lado, arrastou-se até a beira da cama e se lançou em seus braços antes mesmo que ele pudesse se preparar. Ryder a segurou com delicadeza, enterrando o rosto em seu ombro, fechando os olhos com força, e inspirou o aroma de seu shampoo de lavanda. Um contraste marcante e belo com o cheiro de cobre e cordite que havia enchido seus pulmões apenas algumas horas antes. "Você voltou", ela sussurrou contra seu pescoço. "Eu disse que voltaria", ele murmurou, levando-a até a grande janela saliente, com vista para os jardins cobertos de neve. Ele se sentou no banco almofadado da janela, acomodando-a confortavelmente em seu colo, enquanto o sol da manhã os banhava. "Os homens mal se foram, Penny. Eles nunca mais vão voltar. Você nunca mais precisará olhar por cima do ombro."
Penny descansou a cabeça contra o peito dele, ouvindo os batimentos do seu coração. Eu estava com medo, ela admitiu baixinho. Mas então me lembrei do que você disse sobre os monstros na escuridão. Ryder sorriu levemente, o polegar acariciando suavemente o braço dela. Ótimo. Ele enfiou a mão no bolso do suéter e tirou um documento legal grosso e dobrado. Ele havia cobrado todos os favores, subornado 3 funcionários municipais e ameaçado fisicamente um senador estadual para agilizar o processo em tempo recorde. Ele entregou o pesado papel pergaminho a ela. O que é isso? Ela perguntou, olhando para o complexo jargão jurídico, os selos dourados e a assinatura em negrito do ilustre juiz William T. Montgomery na parte inferior. Quando te tirei de St. Judéias, eu disse que você era minha, explicou Ryder, a voz embargada por uma emoção que ele não conseguia mais conter. Mas eu queria que o mundo inteiro soubesse disso. Eu queria que fosse real, permanente e totalmente inquebrável. Penny olhou para o papel. Ela era inteligente para a idade, seus olhos examinando as letras em negrito perto do topo. Certificado de adoção finalizada. Isso significa, continuou Ryder, com a voz ligeiramente embargada, que você não é mais uma órfã. Significa que você não é uma hóspede nesta casa. Você é minha filha para sempre. Penny engasgou-se, seus olhos grandes e cinzentos, enchendo-se de novas lágrimas. Mas desta vez, elas não nasceram do terror ou do abandono. Eram lágrimas de um alívio profundo e avassalador. Ela olhou para a linha em branco na parte inferior da página destinada ao nome da criança, agora legalmente reconhecido. Ryder tirou uma caneta prateada do bolso e a entregou a ela. Você sabe escrever seu novo nome, Piccolo? Penny pegou a caneta com dedos trêmulos. Ela a pressionou contra o papel e, com traços cuidadosos e deliberados, escreveu Penelope Blackwell. Ela ficou olhando para as letras por um longo tempo, deixando a realidade da tinta penetrar em sua alma. Ela pertencia a alguém. Ela havia sido escolhida. Ela deixou a caneta cair, envolveu os braços firmemente em torno do pescoço de Ryder e enterrou o rosto contra a clavícula dele, chorando baixinho em seu suéter. Obrigada, papai. Obrigada por me escolher. Ryder envolveu-a com os braços, segurando-a com mais força do que jamais havia segurado qualquer coisa na vida. Ele olhou pela janela para o sol nascente, sentindo os últimos resquícios frios de seu coração isolado e implacável derreterem completamente. Não, Penny, ele sussurrou em seus cabelos. Foste tu quem me escolheu. O legado aterrorizante de Ryder Blackwell foi alterado para sempre, não pelas balas que disparou ou pelos impérios que desmantelou, mas por uma menina gaga de 7 anos, com um coelho de uma orelha só. No mundo implacável do Sindicato de Chicago, onde o poder era medido em sangue e medo. Ryder encontrou sua verdadeira força no amor frágil e incondicional de sua filha adotiva. O monstro que o submundo temia tornou-se o escudo de que Penelope precisava desesperadamente, enquanto ela, por sua vez, tornou-se a luz que o guiou para fora da escuridão. O vínculo entre eles provou que mesmo as almas mais endurecidas e violentas são capazes de uma profunda redenção quando lhes é dada uma razão para se importar. Ninguém me escolheu. Ela já havia tremido nos corredores frios de um orfanato. Mas no fim, o homem mais perigoso da cidade não apenas a escolheu. Ele moveu céus, terra e todo o submundo do crime para lhe dar um